Desidroalogenação é uma reação de eliminação na qual ocorre a formação de um alceno a partir da eliminação de H e de X do haloalcano, ou seja, haleto de alquila. Vale ressaltar que ocorre na presença de base forte. Na representação, o haloalcano reage com uma base formando-se 3 produtos: o alceno, o composto HB e o íon X. Posteriormente, alguns átomos do haloalcano recebem denominação especial de carbono alfa, que contém o substituinte. Já o carbono beta é o átomo de carbono adjacente do carbono alfa. O hidrogênio beta é o átomo de hidrogênio ligado ao carbono, em que esse hidrogênio que será eliminado. Na reação de desidrogenação é eliminado o hidrogênio beta, por isso essa reação é também chamada de eliminação beta. Existem 2 mecanismos da reação de eliminação, que são reação E2, que é bimolecular, e reação E1, que é unimolecular. A reação de eliminação bimolecular, que é a reação E2, exemplo, o íon etóxico, que é o básico, ou seja, é o nucleófilo, que vai reagir com brometo de ozopropina, que é substrato. Será formado o propeno, que é um alceno, o etanol, que é o álcool, e o brometo, que é o grupo abandonador. São formados 3 produtos. O produto principal é o alceno. Algumas das características dessa reação, que é a eliminação bimolecular, que é o E2, pois na etapa determinante da reação, a velocidade depende do substrato da base, ou seja, a reação é de segunda ordem, pois para que a reação ocorra, o substrato é a base e a base devem colidir. Apresenta também um grupo abandonador, que é representado por X, apresenta um nucleófilo, que é a base de Lewis, B-, e apresenta um substrato normalmente terciário. Apresenta também um estado de transição. No estado de transição da E2, possui o arranjo estável de átomos e apresenta 4 ligações parciais. Exemplo. Na ilustração, as ligações parciais que estão representadas pelo trastejando, ou seja, as ligações parciais, que é a primeira ligação, é entre a base, que é o nucleófilo, e o hidrogênio beta. A segunda ligação é entre o hidrogênio e o carbono beta. A terceira ligação entre carbonos beta e alfa, que está se desenvolvendo dupla. A quarta ligação é entre o carbono alfa e o grupo abandonador. Mecanismo de reação de eliminação bimolecular E2. Na ilustração, como pode perceber, o íon removendo o hidrogênio do carbono beta. O par de elétrons da ligação, que é carbono e hidrogênio, movendo-se para formar uma dupla de ligação. E o bromo começa a sair, ou seja, vai ser eliminado no estado de transição. Ou seja, na ligação dupla entre o carbono beta e o carbono alfa, que está sendo formada. E a ligação parcial entre o carbono alfa e o bromo está sendo quebrada. Ou seja, no final temos a formação da ligação dupla e dos 3 produtos.
Na simulação, temos a seguinte reação. Com o íon hidróxido, que é o nucleófilo, reage com o cloreto tec-butil, que é o substrato terciário, e são formados 3 produtos: o metilpropeno, que é o alceno, a água e o cloreto, que é o grupo abandonador. São 3 produtos e o produto principal é o alceno. A reação ela apresenta o seguinte estado de transição. As ligações parciais estão representadas pelo tracejado, composto com dupla ligação, que é o alceno, e composto com geometria trigonal plana. Bom, as reações de substituição nucleofílica bimolecular CN2 e de eliminação bimolecular E2 concorrem entre si. Reagentes, substrato e nucleófilo. Base. Reação favorecida pela alta concentração de nucleófila ou base forte. Bom, no diagrama, o caminho A representa uma reação de eliminação nucleófilo, pois ataca o hidrogênio beta e forma um produto com ligação dupla. O caminho B representa uma reação de substituição nucleófilo e ataca o carbono que contém o grupo abandonador. É formado um composto que contém nucleófilo. O haleto primário, como pode-se perceber, e base desimpedida, SN2, é favorecida. Neste caso, o haleto secundário e base forte, é o E2, é favorecida. Quando o haleto é terciário, ocorre só o E2, que é a eliminação bimolecular.